A crescente popularização dos criptoativos fez com que a Receita Federal passasse a indicar a sua declaração no imposto de renda a partir de 2019. O número de investidores brasileiros em criptomoedas dobrou entre 2020 e 2021. O mercado cripto e a sua própria tecnologia passam por constantes mudanças. Por isso, é importante sempre acompanhar as modificações tratadas na instrução normativa divulgada pela Receita. Os lucros obtidos pela negociação de criptoativos são tributados sempre que o total das vendas soma acima da isenção do imposto de renda, que é de R$ 35 mil mensais. Sobre esse lucro estão valendo as regras gerais dos ganhos de capitais, sendo assim a tabela de tributação anual progressiva. O recolhimento do imposto precisa ser realizado até o último dia do mês seguinte ao das transações, seguindo a regra dos ativos de renda variável. Isso deve ser feito pelo DARF, utilizando o código de receita 4600. O mesmo vale para o lucro com permutas entre diferentes criptoativos, ou seja, em um cenário em que o lucro de permuta entre criptoativos incidir o valor maior ao limite da isenção de imposto de renda, ele é sujeito à cobrança de imposto. A informação do valor também é feita com base na data em que foi comprada. Por isso, antes de começar, recupere o histórico de transações em criptomoedas realizadas ao longo de 2021. Ele vai servir de apoio na hora de preencher o formulário. Se você tem ativos em mais de uma corretora, precisará buscar os dados em cada uma delas. Esses dados também servem de base para aqueles que operam em protocolos descentralizados, visto que no trajeto da conversão de dinheiro fiduciário para criptoativo e de mandar para o protocolo descentralizado, é necessário que o saldo passe por uma corretora antes. O mesmo é válido para o caminho contrário, na hora de realizar algum lucro. E não sei se você já está por dentro da novidade, mas o prazo para a declaração deste ano foi prorrogado para 31 de maio. Mas agora vamos ao que interessa. Caso você possua mais de R$ 5 mil em Bitcoin, qualquer outra moeda ou token precisa preencher a declaração de posse na ficha Bens e Direitos. E atenção, pois cada criptoativo tem um código próprio na ficha e a Receita exige que cada categoria seja devidamente declarada conforme o indicado. Então se liga agora. No grupo 8, em criptoativos, selecione pelos códigos. Código 1 para Bitcoin, código 2 para altcoins como, por exemplo, Ether, Bitcoin Cash, Litecoin e Cardano, código 3 para stablecoins como Tether e TrueUSD, código 10 para NFTs, código 99 para tokens ou outros criptoativos que não sejam moedas, como tokens utilizados para acesso a serviços específicos, como X-Antilles. O código para NFTs é uma novidade implementada este ano. No campo discriminação, é necessário colocar a quantidade comprada, o nome do criptoativo adquirido, a data da compra, os dados da corretora ou da pessoa que realizou a venda, como CNPJ ou CPF, além do local onde estes criptoativos estão guardados. Caso a custódia esteja em uma carteira virtual, é necessário informar o modelo. Se estiver em uma corretora, o contribuinte deve informar o CNPJ. A compra de criptomoedas fora do Brasil também precisa ser declarada. A declaração é feita da mesma forma. No campo discriminação, é preciso colocar os mesmos dados que eu já mencionei. Mas neste caso, é necessário preencher as informações do país de compra e a exchange que vendeu estes ativos, além de onde eles estão. No campo situação, algumas dicas. Se você ainda não possuía este tipo de ativo até 2020, será preciso preencher o campo situação em 31 de dezembro de 2020 com valor zero. No campo situação em 31 de dezembro de 2021, resta informar o valor pago em reais. Se você comprou em 2020 e comprou mais em 2021, basta somar os valores das compras dos dois e colocar o resultado em situação em 31 de dezembro de 2021. Já tinha criptomoeda em 2020 e não comprou mais em 2021? Repita o valor do campo situação em 31 de dezembro de 2020 no campo situação 31 de dezembro de 2021. E presta atenção, não atualize o preço dos criptoativos pela cotação atual. A informação válida para a declaração do imposto de renda é a do valor pago no momento da compra. Quem vendeu criptoativos no ano passado e já declarou a posse deles também precisa declarar no imposto de renda. Vendas ou permutas entre criptoativos acima de R$ 35 mil no mesmo mês estão sujeitas a imposto. Caso tenha realizado uma operação de venda de criptomoeda nesse valor em algum mês de 2021, o eventual lucro recorrente dela está sujeito ao imposto sobre o ganho de capital. 15% sobre o ganho líquido mensal de até R$ 5 milhões, 17,5% sobre o ganho acima de 5 milhões e abaixo de 10 milhões,
20% sobre o ganho acima de 10 milhões e abaixo de 30 milhões. 22,5% sobre o ganho mensal acima de 30 milhões. É importante ressaltar que o cálculo e o recolhimento do imposto sobre o ganho de capital com criptomoedas é sempre de responsabilidade do contribuinte. O pagamento do imposto precisa ser efetuado até o último dia útil do mês seguinte à operação. Por exemplo, se você vendeu criptomoedas em março de 2021, o imposto deveria ter sido recolhido até o dia 30 de abril do ano passado. Existe um programa próprio para declarar os ganhos de capital do ano passado, o GCAP 2022. Que deve ser baixado pelo contribuinte no site da Receita. É neste programa que é possível gerar um DARF. É preciso gerar um DARF para cada mês do ano em que ocorreram as operações com criptomoedas que se encaixam nos exemplos acima. Prontinho, criptoativos devidamente declarados para o leão e agora você pode dormir com tranquilidade. Curtiu as nossas dicas? Aproveite e se inscreva no canal para ficar por dentro de tudo que acontece no Brasil e no mundo. Quer receber conteúdo novinho em folha? É só ativar o sininho. E não esqueça de compartilhar o vídeo com os amigos que têm criptoativos. Eles também devem estar precisando de uma mãozinha com imposto de renda. Money Times, notícias que enriquecem seu dia. Até a próxima!